Seguindo com o nosso mini curso, vou fazer uma introdução ao Unix conceitual. Se você encontrou esse vídeo solto aí no YouTube, ele faz parte de um mini curso que você pode acessar aqui, ó, na web, no leobezerra.github.io/minicurso Unix. E aí ele tem uma versão web. E aí aqui nessa versão web eu vou mostrar nos slides o background que você precisa para entender melhor o contexto do Unix. O Unix é um sistema operacional que foi criado no final da década de 70 na AT&T. Os grupos de autores é um pouco maior, mas normalmente a gente sempre destaca o Ken Thompson e o Dennis Ritchie. E o Unix depois se tornou um projeto aberto, que diferentes instituições adotaram. Então a Universidade de Berkeley, na Califórnia, criou o BSD. Por exemplo, você talvez não conheça o BSD, mas conhece uma versão bem popularizada pela Apple, que é o OS X. Foi criada a partir de uma versão do BSD. A Sun pegou a ideia do Unix e criou o Solaris. E aí tem a Linux Foundation, que o Linus Torvalds criou dentro de um projeto bem simples, só de brincadeira, como ele mesmo dizia, e depois se tornou o Linux, que hoje tem todas as versões que tem. Aqui no contexto eu estou usando o Mac para fazer a apresentação, mas eu vou focar prioritariamente no Linux, que é o que é mais difundido no Brasil. Então, pensando em Linux, você tem diferentes distribuições, porque o Linux é composto por um kernel, um núcleo, que é comum baseado em Unix, e todas as distribuições mantêm esse kernel. E aí você tem uma camada de outras coisas que são acrescidas por cada uma das distribuições. Essas seriam as mais comuns. Por exemplo, o Ubuntu foi criado a partir do Debian, o Fedora a partir do Red Hat. Então, na verdade, tem diferentes distribuições e algumas distribuições que já foram criadas baseadas em outras. Então, o cosmos, assim, o universo do Linux é bem amplo. Não vale a pena mencionar todas, porque provavelmente na sua vida você nem vai ter contato com todas. Mas eu quis ilustrar aqui algumas das mais conhecidas. Como o kernel do Linux é um só para qualquer distribuição, essa organização aqui é a mesma para todos. Então, o diretório de arquivos do Linux é organizado no diretório raiz, o barra, e aí tem os subdiretórios. No caso aqui você tem 9 subdiretórios. Normalmente a gente nunca explica todos porque dificilmente alguém chega a utilizar e trabalhar com todos, mas no contexto de mini curso introdutório aqui, aí é que vale menos a pena ainda se eu fosse me ater a todos os detalhes. Então eu vou focar no user, que tem os programas relacionados a usuários, programas, bibliotecas, cabeçalhos, tudo que for criado por usuários. E aqui é bom fazer uma diferenciação, que essas pastas aqui, barra user, barra bin, por exemplo, você vem aqui, barra user, barra bin, são programas binários que todos os usuários têm acesso. Se você estivesse falando de um usuário só, haveria aqui uma pasta barra user, barra local, barra bin. Então, se você der uma olhada no terminal, você consegue visualizar que você tem não só a barra user, mas também a barra user, barra local. A diferença é exatamente essa. Bom, tem também a pasta home, onde ficam os seus arquivos pessoais. Normalmente na pasta home estão as pastas, estão os diretórios de todas as pessoas que têm conta naquele computador, naquela estação de trabalho, o que quer que seja. Então, por exemplo, se você chegar aí e olhar na sua máquina, possivelmente você vai ver o seu usuário, dependendo se você tiver outras pessoas cadastradas no Linux, e você vai ter outros usuários aí. Por exemplo, no contexto do Bacharelado de Tecnologia da Informação, a gente tem todos os alunos cadastrados, cada aluno que tem uma conta vai aparecer quando você dá um ls na home. No caso, não há um problema de privacidade no Unix, porque a organização de permissões do Unix é bem estruturada, e aí você você só tem acesso ao seu próprio diretório, ou a gente vai ver mais na frente como é que funciona a configuração de permissões para que mais pessoas tenham acesso a diferentes arquivos. Bom, uma coisa importante de salientar é que no Unix, diretórios e arquivos são a mesma coisa. O diretório nada mais é do que uma listagem dos arquivos que tem dentro dele. Se você abrir com um editor de texto especializado, como o Sublime, por exemplo, ele vai montar uma estrutura de arquivos lá, você vai ver os arquivos, vai ter acesso a todos os arquivos. Então você tem a impressão que o diretório é diferente de um arquivo normal. Mas se você abrir, por exemplo, com o VIM, você vai ver que o diretório nada mais é do que uma listagem dos arquivos que estão contidos dentro dele. Bom, para o restante do curso, o que vocês precisam é seguir os links que foram colocados, por exemplo, com os comandos mais úteis e como é que eles são utilizados, e consultar a man. A man nada mais é do que o manual de cada comando. Na filosofia Unix, cada comando, na verdade, é um programa bem delimitado em termos de seu objetivo, que recebe uma entrada e produz uma saída, normalmente.
Obviamente existem variações, nem todos os comandos precisam fazer, todos os programas precisam gerar saídas, mas todos devem fornecer um manual de uso. Então você consegue utilizar a man para poder visualizar diferentes exemplos. E se o que você estiver procurando não ficar claro com o manual, você sempre pode procurar no Stack Overflow ou na internet em geral. E não é difícil encontrar material. A comunidade Linux é muito bem estruturada. No máximo você pode ter dificuldade de deixar material em português, mas em inglês não sobra muitas, não tem muitas questões em aberto que sejam difíceis de encontrar na internet. Então é isso, como eu falei, um vídeo curto. Boa sorte aí no mini curso, e se a gente conseguir se organizar para gravar mais vídeos, a gente transforma isso aqui em uma série de screencasts. Abraços.